Tudo bem, pessoal? Bom dia. Uma honra bater um papo hoje com vocês e um dos assuntos que eu mais gosto, que é leite. Eu acho que uma vez que você se apaixona pela pecuária leiteira, é difícil de sair desse tipo de produção. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, eu acho que é a dor do dia a dia de todo produtor rural, que é tomar cuidado com os gastos para ter lucro. Porque hoje em dia, cada dia que passa, a nossa margem fica mais apertada e os nossos desafios são maiores. Isso por quê? Bom, em 2012, nós tínhamos esse cenário. 7 bilhões de pessoas, 60 bilhões de animais de produção para alimentar esse pessoal. Para 2050, temos uma previsão de 9 bilhões de pessoas e apenas um aumento de 100 bilhões de animais. O que isso significa, no geral? A gente vai ter menos área, e isso daí é algo que a gente já vê. Tem menos área de pastagem, menos área para produção animal, e cada vez mais a gente tem mais demanda de alimentos. Então, o que a gente tem que ser? Mais eficiente produtivamente. E o que é trabalhar com eficiência, né? Qual é a base da eficiência na produção animal? Primeiro, a gente tem que pensar na genética. Os animais têm que ter genética para esse tipo de produção. Depois, a gente tem que pensar na sanidade. Os animais têm que ter estar saudáveis para conseguir produzir adequadamente. E também, principalmente, uma das principais chaves e a área da minha atuação, a nutrição. Sem um animal, ele pode ter o potencial que for, ele pode estar saudável, mas se ele não, o leite entra pela boca. Não tem jeito. E também, agora a gente já está percebendo a importância do manejo e do conforto dos animais, do bem-estar animal, a importância que tem na alta produção. Se tiver uma falha em qualquer uma desses setores da eficiência, você vai estar jogando dinheiro fora. E mesmo se não estiver jogando dinheiro fora, a gente sabe que o investimento é alto. Pode ir. Primeiro, vamos pensar na prioridade nutricional de qualquer animal. Primeiro, se inicia com a mantença. A primeira coisa, na hora que esse animal começa a se alimentar, a primeira destino desses nutrientes é para ele se manter saudável com o organismo funcionando. Depois disso, todas as exigências dele foram completas, ele vai pensar, essa vaca vai pensar na manutenção de uma possível gestação, se ela já tiver nesse momento. Depois, se for o caso, ela vai crescer. Vai também pegar esses nutrientes para a lactação. Depois para a condição corporal, manutenção ou aumento da condição corporal. Para lá depois ir para a fertilidade. Por quê? Reprodução é atividade de elite. Ela só ocorre quando tudo estiver no melhor dos balanços. Então a gente sempre tem que lembrar que, primeiro, para ter leite, a vaca tem que ter bezerro. E para ter bezerro, a gente tem que focar nisso. Que apenas a última parte, a menor das prioridades dela, pensando em nutrição, vai ser a fertilidade. Então é o nosso maior desafio, chegar nesse daqui, nesse máximo equilíbrio. E o lucro está nisso. O lucro está numa produção alta, lógico, mas tem que ter a reprodução, que sem bezerro não tem leite. E daí nós temos os pilares do sucesso na produção de leite. Isso é um estudo bem bacana de uma revista internacional, o Dairy Herd Management. E ele fala alguns passos principais que a gente precisa prestar atenção. Volume no tanque. A gente precisa ter escala. Precisa produzir. Quanto maior a escala de produção, mais os seus custos estão diluídos, melhor o seu lucro. Depois a gente tem que pensar na produção por vaca. Como a gente vai alimentar esses animais para que ela chegue na máxima produção e para que isso volte que a gente consiga
utilizar o máximo potencial dela. Outra coisa é taxa de prenhez. Lembra que eu falei que é atividade de elite? Então, a gente tem que manter uma boa taxa de prenhez. Assim como o custo líquido da recria. Animais mais precoces, prontos mais cedo. Depois eu vou mostrar qual é o impacto de alguns meses a mais para você conseguir emprenhar sua novilha. Qual é o impacto econômico disso? É muito grande. E às vezes a gente acha que não. Mas uma diarreia pode estar tirando bastante do seu lucro. Sobrevivência das novilhas. Se tiver taxa de mortalidade, se você está perdendo dinheiro, todo aquele quanto custa para você inseminar uma vaca, toda assistência veterinária, alimentação, para no momento dela estar, durante essa fase jovem, você perder esse investimento. Porque a reposição dos animais é muito importante. É muito importante você pensar na longevidade dos seus animais de produção, mas não só nisso. Quanto mais o animal conseguir ficar produtivamente viável no seu rebanho é melhor, mas também você conseguir gerar boas novilhas sem perdas. E contagem de células somáticas. E nesse estudo tem eu achei muito interessante. Eles fizeram um estudo geral na maioria das propriedades dos Estados Unidos e eles perceberam que a cada 100 mil, ao aumento de 100 mil na CCS, dá uma queda geral individual de 2,5 litros. Então, assim, às vezes a gente acha que é só uma questão de qualidade, e qualidade é importante, porque vocês recebem por qualidade. Mas você também está perdendo de uma maneira silenciosa a produção. Então, tudo aquilo que você está investindo, você já tá perdendo na largada. Mas de uma maneira silenciosa, não é uma doença, não é? É só uma característica que você tem que prestar atenção. E daí, por que eu vim falar de nutrição? Porque a nutrição influencia em mais, eu garanto para vocês, em mais de 50%. Tanto dos resultados quanto dos custos. Não é barato alimentar a vaca. E elas comem. E a gente tem que estar presente. Só que tem muito detalhe. Eu vou falar de produto? Eu vou falar de produto. Eu vou falar de aditivo? Eu vou falar de aditivo. Mas por exemplo, eu viajo o Brasil visitando fazendas leiteiras. E sabe o que eu vejo muito perda? O produtor vai lá, compra o melhor produto, chora no preço, fala que o leite está caro. Chegou o produto, como é que ele é armazenado? Tudo jogado, o rato rasga. Gente, isso é dinheiro indo para o chão, perdendo. Então, a gente tem alguns detalhes que a gente consegue ajudar nisso. Então tá, primeiro eu tenho que pensar, vou alimentar meu animal. Vou pensar na exigência dele. Então isso inclui categoria animal, a raça, a idade, qual é a ordem de parto, a dieta em geral que eu vou ter, os alimentos que eu vou ter à minha disposição, quanto está bebendo de água, tem água suficiente, estado fisiológico, tudo. Mas isso é muito importante, nível de produção. Você tem que separar os seus animais em lotes. Não adianta colocar todo mundo na mesma baliza, porque vaca que produz muito vai estar comendo pouco e vaca que produz pouco vai estar comendo muito e não vai transformar. Não adianta, pode ser a dieta mais incrível. Sabe a dieta do vizinho que dá certo? Que normalmente é do vizinho que dá mais certo, né? Fala, mas ele dá milho reidratado. Às vezes essa não é a sua realidade, você não tem esse produto disponível, você não tem essas coisas, mas você gasta um dinheiro, só que se o seu animal não tiver potencial para isso, ele só vai comer, mas ele não vai transformar. Por isso que até a Minertal a gente trabalha com suplementação de precisão. Suplementar é só você oferecer o que o animal precisa, a mais do que ele já está se alimentando. Se você passar disso, é só dinheiro gasto. E daí, essa é a pergunta que eu estava falando agora. Até onde a sua vaca vai? Porque em 305 dias de lactação, um animal pode estar produzindo 10 mil quilos
outro animal pode estar produzindo 3 mil quilos, recebendo uma dieta balanceada. Isso é importante. Esse animal não pode estar comendo o mesmo que esse animal. Aqui você tem prejuízo, e aqui, provavelmente, se você não está tendo perda, aqui você está tendo muito prejuízo, porque os animais não podem, tudo bem? Não podem comer a mesma quantidade. Por isso a importância de você dividir em lotes, fazer sessões conforme a capacidade do animal, capacidade produtiva. Outra coisa, vamos falar agora de mineral. O animal, principalmente em produção, ele precisa de muito mineral, macro e microminerais, para se manter saudável, para ele estar eliminando isso no leite. Essa vaca ela precisa dessa suplementação. E existe uma faixa deficiente e uma faixa ótima. Mas também não adianta você ultrapassar isso, porque já pode até chegar numa faixa onde você tem perda por toxicidade. Então, a gente sempre tem que pensar, existem nutrientes limitantes. Principalmente os minerais são nutrientes limitantes. Por isso que a falta de minerais no pasto, no nosso pasto tropical, a falta de minerais para uma produção de leite de alta produção, nós precisamos suplementar isso. Por quê? O barril só vai encher se todos os minerais envolvidos na produção estiverem cheios. Obrigada. Já. Então, é importante a gente prestar... É importante a gente prestar atenção nisso, exatamente, porque se tiver faltando fósforo, não adianta você dar o máximo de milho, você dar aditivos. Você primeiro precisa pensar no que é limitante e depois a gente pensa no ajuste fino nos pó de pelim-pim-pim, que eu falo, que assim, sempre tem, né? Mas esse tem levedura, mas esse tem aditivo. É muito importante, mas você tem que fazer algumas perguntas. 1, qual é o meu objetivo? 2, qual é o meu potencial produtivo? E o que está me faltando ou o que está me sobrando? Às vezes, se você estiver puxando muito uma dieta, sim, você precisa de um tamponante, você precisa de um aditivo, você precisa de uma biotina. É uma vaca de alta produção. Ferrari precisa de combustível aditivado, senão não anda. Agora, não, eu tenho uma vaca com uma menor produção, ela está com uma dieta bem balanceada, está indo bem, ela já chegou no máximo da produção dela. Às vezes você não precisa investir em alguns ingredientes a mais caros, porque a gente tem que pensar, antes de mais nada, a margem de lucro. E saúde dos animais, obviamente. Daí você... E é exatamente o que a gente tem que pensar. Vou pensar na alimentação, eu vou pensar em saúde, em reprodução, em componentes que eu vou utilizar para ter um custo melhor, né, para ter uma receita viável. É algo complexo, é algo dinâmico, e dinâmico pensando, inclusive, no alimento que você já tem. Ele é dinâmico. A sua silagem de hoje não é a mesma silagem que você vai ter daqui a um mês. E você tem que avaliar isso, corrigir isso. E tem que também ter raciocínio, conhecimento e vivência. Quem está lá todo dia que consegue ver o comportamento dos animais, o coxo fala, a vaca fala, tudo fala, só às vezes a gente que não vê. E o que significa um animal estar bem alimentado? Significa que ele está saudável? Significa que ele está com a produção adequada? O que é uma produção adequada? É o máximo potencial dele? Eu acho que sim, né? É o que a gente... uma produção adequada é aquilo que, pela genética dele, pelo potencial dele, a gente consegue tirar com uma dieta balanceada. Com lucro tem que ser, senão não faz sentido. Tá atendendo às exigências minhas, do produtor? Tem que também atender às nossas exigências e a do animal. Porque senão, às vezes, ele está até saudável, mas ele não dura esse tempo se não tiver com uma dieta balanceada.
não pode ter excesso. Se tem excesso, é dinheiro jogado fora. E é isso que seria legal se fosse fácil, mas nós temos que ter todas aquelas alternativas juntas, em conjunto. E para isso a gente tem que buscar o erro mínimo. Como? Conhecendo os animais detalhadamente. Saber qual é a genética, saber qual é o potencial, saber qual é o histórico, até onde a gente pode chegar, quanto tempo mais de produção a gente tem. Traçar um plano, inclusive um plano de descarte. Até quando esse animal vai? Conhecer os alimentos detalhadamente. Tudo que você colocar na sua dieta, você tem que avaliar. Hoje em dia, por exemplo, a Minertal, ela faz a avaliação completa de todos os alimentos. Se você quiser fazer uma avaliação de silagem, uma avaliação da ração. Por quê? Não adianta eu dar um ótimo núcleo sem uma assistência para vocês não terem os ingredientes adequados e bem balanceados. Conhecer o ambiente detalhadamente. O ambiente fala. Você sabe se uma cama está boa ou não, você sabe se aquele ambiente está com estresse térmico ou não, mas você tem que perceber o comportamento dos animais. Treinar as pessoas que estão lá todo dia. Você tem que treinar o olho para ir no lugar certo, para ver o problema antes que vire um grande problema. Primeiro pode ser só um percalço, mas você tem que treinar elas para... E isso é o mais importante. Medir, avaliar, acompanhar, pensar, agir. Tem que estar tudo na ponta do lápis. Porque eu acho que não funciona. Hoje em dia, o produtor não é mais... Eu acho que assim, não existe mais um tirador de leite. Nós somos produtores rurais, nós temos um negócio, é uma empresa. Empresa tem que ter dinâmica, tem que ter planos, tem que ter lucro. A gente tem que ter uma programação para crescer. Qual é o nosso próximo passo? Ou não, a gente chegou no limite, tem que saber disso. Quantas vezes eu já não vi produtor comprar vaca e não ter lugar, não ter como ordenhar aquelas vacas? Isso daí é um planejamento, você coloca a carroça na frente dos burros e dá. Não digo que dá errado, mas que vai dar mais prejuízo do que lucro, uma coisa assim, sem planejamento vai. E a gente sempre tem que buscar saúde, resistência, desempenho, persistência, lucro máximo e desperdício mínimo. O que todo mundo quer, né? Gastar pouco e ganhar bastante. Eu, pelo menos, gosto. E para isso acontecer, primeiro a gente tem que entender as ferramentas que a gente tem para utilizá-las de melhor maneira. Quais são os meus animais, quais são os ingredientes que eu vou ter sempre, o que eu posso usar, quais são as minhas melhores alternativas. Bom, para começar... vou fazer uma dieta de sucesso. Pensar na exigência de cada lote. E para isso, na composição que eu vou utilizar. Né? A composição, consumo e os custos dos alimentos. Para isso, eu faço a formulação da dieta. No computador, isso é lindo. Você faz, tem lá todas as alternativas. Isso precisa de um nutricionista lá realmente avaliando a situação, tanto dos ingredientes quanto dos animais. Tá aqui a dieta. A dieta ela foi batida, formulada por um nutricionista, foi feita, fabricada na fazenda, a dieta tá aqui, foi fornecida e a dieta foi consumida. O animal respondeu, não respondeu, mas consumiu mesmo. Aquilo que estava no computador chegou no coxo? Esse é o maior desafio. O que estava no computador chegou no coxo na hora certa, no momento certo? E isso depende muito dessa peça-chave, a equipe da fazenda. A gente precisa treinar e confiar neles que vai ser feita, a dieta vai ser medida da maneira correta, batida da maneira correta, oferecida da forma correta. Então vamos lá. Quais são os alimentos que normalmente compõem uma dieta total? Primeiro, volumoso. Muita gente usa silagem de milho, mas existem outras alternativas. E daí, qual é o certo e qual é o errado, Bárbara? O certo é o que você tem em volume e preço bom. O resto a gente vai adaptando. Basicamente é isso. Concentrado. Milhos, são os grãos. Milho, sorgo, polpa, farelo, algodão. Essa gama grande, e ainda tem muito mais, DDG,
essa gama de produtos, a brincadeira é legal, que a gente consegue fazer uma boa adaptação, uma boa formulação conforme essa necessidade. Então, a gente pode utilizar alternativas. Uma coisa que eu sempre falo é, subproduto, uma polpa cítrica, ela não pode estar mais cara do que um produto de melhor qualidade. Vamos falar assim, um milho. Ele sempre tem que estar mais caro. Se você está usando um subproduto que está mais caro do que o produto que, teoricamente, você está substituindo, às vezes é o momento de você pensar em outros ingredientes. Acontece muito isso, sabe? Ah, não, a dieta tem que ter polpa. Mas ela não está valendo a pena, a gente tem que pensar em outras alternativas. E daí a gente pensa em núcleos minerais. Os núcleos, eles contêm todos os macro e microminerais necessários e para uma boa produção, vitaminas extremamente importantes para a reprodução, para a saúde dos animais. Daí, tudo depende também dos ingredientes, do que cada empresa oferece, mas existem alguns com monenzina, outros com virginiamicina. A monenzina é muito mais utilizada para animais adultos, probióticos em geral, leveduras. E daí, mas vamos discutir um pouquinho para que vai servir isso. Primeiro, o volumoso. Lembra que eu falei que a gente tem que ter o controle na mão? Essa peneirinha é uma maravilha, é a Penn State. Ela é uma peneira que ela vê a quantidade de fibra efetiva da sua silagem. Tanto da silagem, você pode ver o pré-secado, né, que é a silagem com feno, você pode pensar na dieta total. Ela já vai te dar um norte para saber se a sua silagem está com qualidade boa, está com uma fibra efetiva, se os seus animais vão ter uma saúde ruminal adequada, uma boa salivação, tudo para ter bons resultados. Se não tiver dentro do esperado, você já está tendo uma perda. Então, a gente vai ter que pensar em outras alternativas. Outra coisa, os aditivos. Tem os não químicos, como pré-bióticos, probióticos, leveduras, extratos fitoterápicos, normalmente muito utilizados para melhoria, para uma saúde ruminal melhor. E tem os químicos, como os ionóforos, a monenzina, a salino, a azalucida. E os não ionóforos, a virginiamicina, a flavomicina. Virginiamicina ela é muito utilizada para animais jovens. Por quê? A monenzina ela é mais amarga e ela ainda segura um pouco o consumo. O que isso significa? Isso é ótimo, porque o animal come menos e aproveita mais a dieta. Então, ele é mais eficaz. Só que a gente não quer que uma bezerrinha, lá, quando ela está começando na introdução alimentar, a gente não quer que ela coma menos. A gente quer que ela coma, ela está começando a comer. Então, a virginiamicina não tem essa função. E ela vai melhorar também a eficiência alimentar desse animal sem travar o consumo. Então, é bom, a gente utiliza de maneiras estratégicas esses tipos de aditivo. E assim, a monenzina, por exemplo, ela modifica a fermentação ruminal e melhora a conversão dos alimentos. Ela transforma menos alimento em mais leite. Isso é ótimo. Uma dosagem normalmente recomendada de 200 a 300 miligramas por dia. Tamponante, que é principalmente o bicarbonato de sódio, a ação dele é imediata, ele não deixa o pH do rumen cair. Acidose, não deixa a vaca ter acidose. E se ela for subclínica, pior ainda, que daí você tem que ver os detalhes. É uma dose de 0,1 da injeção de matéria seca. Probiótico e levedura, melhora a saúde do rumen. 20 gramas por vaca dia. Biotina, muito boa para o casco. A gente sabe que vaca de alta lactação tem problema de casco. E se o ambiente estiver ruim, daí que o negócio piora ainda mais. E a gente tem que ter cuidado, porque alguns núcleos, por exemplo, núcleo de 3%. Você pensa em 3%, mas às vezes não pensa muito na ingestão. Tem animais que extrapolam a ingestão, extrapolam a produção em relação à ingestão e acabam não comendo a quantidade de núcleo necessária pela aquela receitinha de bolo. Então é importante a gente fazer uma dieta personalizada. Por exemplo, aqui ó, a 15 a 20 litros vai comer mais 50
80 gramas, no núcleo a 3%, de mais ou menos quanto a gente espera de dieta. Mas às vezes esses animais extrapolam. Para esses núcleos de menor ingestão, a gente indica assim você adicionar uma quantidade maior de núcleo para ter uma ingestão forçada a mais de minerais e vitaminas, já que esse animal vai precisar de 13 gramas por litro. Então, é mais do que os 80 gramas, mais ou menos, que ele iria comer numa inclusão normal. Então, isso é importante, você conversar com o seu nutricionista para entender se os seus animais estão extrapolando e você não está dando um núcleo de alta performance, que não é esse. Esse é o núcleo básico, 3% de uma produção padrão. Às vezes seria necessário, se você começar a ver algum desvio na sua produção, necessário aumentar ou trocar o seu núcleo. Agora, já com os núcleos de 5%, que geralmente são focados para animais de alta performance, isso já não acontece. Já está previsto essa maior ingestão, com mais ingredientes de segurança para esses animais, então daí a gente já não precisa fazer muito essa correção, porque já vai ter uma ingestão adequada. Mas sabe por que eu gosto de colocar esses slides? Porque normalmente muita gente usa esse de 3%. E com vacas de alta digestão, a gente precisa dar uma apertada na segurança. A gente precisa melhorar essa faixa se não quiser mudar para um núcleo de alta performance, para um lote e um núcleo de 3% para o resto do rebanho. Porque às vezes isso complica, né, no manejo do dia a dia da fazenda. E daí eu preciso falar isso. Você vai lá, pensa numa boa dieta, contrata um nutricionista, pensa na genética, né? Recebe o produto e não controla, não deixa os produtos diferentes separados, acaba errando na hora de fazer a dieta, o produto está encostado na parede direto, não tem espaço entre os produtos. Você vai comprando aquele produto que você comprou lá no início do ano, vai ficando no final da pilha, vai ficando estragando e deixa lá. Adiantou toda aquela negociação, todo aquele trabalho para pensar numa dieta. Então, assim, eu vejo muito isso. Muito nas fazendas. E isso é dinheiro perdido, porque por mais que esse produto não esteja estragado, algo na qualidade dele já caiu. Ele já teve acesso a roedores, vai rasgar o saco, vai ter problema. E isso daqui é o seu investimento. Isso daqui é leite empilhado. Isso daqui é uma boa parte do seu orçamento. Como é que você deixa chegar nisso? E acontece muito, às vezes pelo dia a dia, pela correria. Então, é no ajuste fino que a gente ganha dinheiro. E às vezes o ajuste fino também está no nosso próprio manejo, na nossa própria organização. Daí, vamos pensar, eu fiz tudo, armazenei, estou com todos os produtos, vamos pensar em pontos importantes para você fazer essa dieta, né? Primeiro, saber qual é a produção real de cada dos seus animais, realizar uma mistura adequada e fornecer de uma maneira adequada. Então, vou fazer uma dieta, primeiro, eu tenho que seguir a receita correta, conforme o nutricionista falou. Fazer uma sequência adequada no misturador. Primeiro você coloca os alimentos que vão em maior volume. Não pode esquecer da pré-mistura. Você pega o núcleo, ou produtos que têm uma menor inclusão, mistura com o farelo. Eu normalmente misturo com a fonte de soja, fonte de proteína, que vai um pouco menos. Então, você mistura com o seu farelo de soja, com algum outro farelo para aumentar o volume, garantir que dessa maneira fique mais homogêneo. Inclusive, muita gente começa a bater os produtos, coloca os de maior inclusão primeiro, daí tira um pouco, coloca essa pré-mistura com premix e coloca esse que tirou por cima, porque daí garante realmente uma mistura bem homogênea. Então, a gente tem que prestar atenção no tempo adequado, de deixar batendo, para ter o máximo de homogeneidade, cronometrar, porque às vezes a gente acha que bateu ou não bateu, é importante. A sequência que eu já falei para vocês, avaliar o produto, tá com uma cara, tá homogêneo, o produto sai diferente no começo do que no final,
tá tendo falhas aí, a gente precisa tomar cuidado com os tamanhos das partículas, bateu a dieta total, tá muito grande ainda aquela fibra, a gente pode melhorar esse aspecto. Ter a referência do que é o ideal, isso é muito importante, e mostrar isso para as pessoas que estão lá no dia a dia. Porque, às vezes, a gente precisa enaltecer os detalhes. O básico precisa ser falado direto. Porque, eu faço isso há 20 anos, mas um detalhezinho pode fazer a diferença. Teve um produtor que até conversou comigo há um tempo atrás, que ele falou que ele estava com muito problema na cama, numa área específica na cama dele, isso lá em Goiás. E a cama estava ficando molhada, os animais estavam todos se reunindo no mesmo espaço, e ele tentou de tudo. Ele diminuiu a lotação, ele mudou a cama, ele tentou de tudo. Uma pessoa um dia foi lá, com um olhar diferente, porque às vezes a gente vê a mesma coisa, no mesmo dia, vai passando. Falou assim, nossa, mas parece que essa linha de ventilador está mais forte do que aquela. Vocês acreditam que o problema todo acabou por uma diferença na velocidade do ventilador? As vacas ficavam mais pelo calor, mais perto, da onde batia um vento mais intenso. E daí só estragava a cama aqui e elas ficavam próximas. E a gente está falando de um detalhe do detalhe. Então é por isso, é bom a gente sempre bater na mesma tecla, que pequenos detalhes fazem toda a diferença. Bom, e o que eu tenho que considerar na hora? Está batida a minha dieta, está no meu vagão, está tudo certinho, eu já tenho a ração, já tenho o volumoso. Vamos considerar o número de lotes, quantidade por cabeça, não é só jogando, a gente tem que colocar o que precisa mesmo para comer, o tipo de dieta é a quantidade e como é que eu vou levar isso. O meu veículo, ele está batendo adequadamente? Ou a forma que eu estou levando não está tendo desperdício? Quanto tempo está levando? Isso é importante. E daí a gente tem que pensar, o primeiro ponto, fornecimento adequado. Não pode faltar comida, tem que ser sempre no mesmo horário. Vaca gosta de rotina. Na dúvida, aumenta a comida. Não sei, eu estou achando que toda a dieta está faltando. Corrige pelo que os animais estão te mostrando. E se estiver faltando, não deixa faltar, adianta o trato. Vaca sem comer está perdendo. E avaliar, sempre avaliar. Ajustar 2 vezes por semana, ver se está tudo certo, ver se está adequado, ver qual é o comportamento, está sobrando muito, está faltando. A cada 3 dias, avaliar o comportamento dos animais, como é que elas estão, chega a dieta, elas já vêm em cima, está faltando, você sente, ver se estão comendo, consumindo de maneira, porque às vezes elas também selecionam os alimentos, isso significa que sua dieta não está homogênea o suficiente. Você tem que ver, né, quanto vai sobrar, que pode ser variável conforme a fase da lactação, medir a matéria seca do lote, as forragens uma vez por... É bom, medir a matéria seca é uma air fryer e uma balança. É tranquilo e a gente vai vendo, né, que a variação é muito grande ao longo dos dias. Olha o frio que a gente acordou hoje, daí daqui 2 semanas é calor, daí chove. Isso tudo vai alterando todo o ambiente e também os alimentos que a gente tem em disposição. Sempre prestar atenção. Limpar o coxo, limpar o vagão, sobrou aquela palhada, tem que tirar, tem que limpar. Empurrar a comida, principalmente até 1 hora após a ordenha. Então, assim, deixar... Uma coisa muito importante, vocês já viram aquele robô que aproxima a comida do coxo? É uma coisa que, na primeira vez que eu olhei, eu falei assim, pra quê? Né? Não é possível que um negócio desse faz isso. Não teve uma fazenda que não me falou que ficou admirado com os ganhos que deu, porque um robô faz assim, ó, no coxo, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. E assim, é só aquele dinheiro que você já tinha gastado, que já estava lá, que não estava sendo utilizado e que de alguma maneira você estava tendo uma perda silenciosa.
Sempre ter cuidado com a qualidade dos ingredientes, eles mudam muito. Cama de qualidade, seca, tem que revirar. Compost agora é o que há, né? Você vê mais compost de qualquer coisa. Como é que você sabe que a cama está de qualidade? Olha para as vacas, gente. As vacas estão deitadas, você vê elas ruminando à vontade com o espaço, elas não estão sujas, os cascos estão bacanas, isso é sinal de bom manejo. Iluminação, tem que ser um ambiente iluminado, arejado, prestar atenção nos ventiladores, que são muito importantes. Os espaços de coxo, falam que entre 60 e 70 centímetros é um espaço confortável para os animais, então tem que prestar atenção. Eu sei que de vez em quando a gente erra e dá uma lotação a mais, né? Mas tudo bem, acontece, não é o ideal. E hoje em dia estão investindo muito em bem-estar. Então, assim, as escovas, a própria bem-estar de temperatura. Nós já temos um produto até pensando nisso, depois se vocês quiserem visitar a gente lá no stand, ele está lá à disposição, é um bloco mineral que é exatamente para distrair as vacas em compost, então elas têm além de ter a ingestão de mineral que é necessária, né, a mais, elas têm a distração de ficar lambendo o bloco, é lúdico, isso também ajuda no bem-estar. Pode passar. Daí a gente sempre tem que pensar no equipamento de trabalho, o que a gente tem para fazer, a ordem de carregamento, que a ração é primeiro, enfim, daí já pensando em tempo do misturador mesmo, do vagão. Tem que aferir a balança, ver se está tudo certo, porque é importante a gente ter tudo na mão de maneira correta, para não ter seleção. Se tiver tendo seleção, não está batendo bem o vagão. E as fezes falam. Você vê como é que está o esterco dos animais. Está firme, está no mesmo padrão para todo lote, tem bolhas, está muito mole. A gente tem que verificar que as fezes vão nos falar mais do que outras coisas. A área de coxo que eu já comentei, é muito importante a gente ter esse cuidado, tomar cuidado com alta lotação, sempre limpar os coxos, é algo necessário. Ter manutenção dos coxos e arredores. Se você está com dificuldade de chegar no coxo, a vaca também está, e de alguma maneira ela vai estar perdendo alguma coisa. Então, assim, chegou, tem marimbondo, lama, formigueiro, você pisou o pé, fez assim, a vaca também fez, ela está indo lá só porque ela está com fome. Mas ela não pode ir lá só porque ela está com muita fome. Ela tem que ter isso, essa facilidade para melhorar, para a gente garantir a máxima ingestão. Porque a gente está trabalhando sempre no limite. E o limite também não necessariamente é a necessidade. Ela tem que ter a facilidade para ajudar esse nosso processo. Sempre ter uma ficha de controle. Quanto eu coloquei? Tinha sobra? Como estava? A gente tem que fazer uma pergunta para que qualquer dia a gente tenha uma resposta. Como é que estava quarta-feira? Se não tiver essa resposta, a gente não está fazendo um bom trabalho. Gente, tanta pouca gente pensa em água. E é tão importante. Qual a composição da água no leite? Quanto a vaca não está perdendo de água? E isso é muito importante. Pensando principalmente na temperatura média, o consumo de água, de litros por dia, numa vaca é muito alto. E daí a gente tem que pensar, está tendo vazão suficiente? Essa água está limpa? A água tem que estar limpa. Ela tem que estar fresca, em quantidade e qualidade para esses animais. Sem água não vai para frente. Então, vamos prestar atenção, limpar dia sim ou não, ou pelo menos 3 vezes por semana. Toma cuidado que muitos dos composts têm ao lado da água o coxinho de sal e aquele boca no mineral, boca na água, boca no mineral, boca na água. As vacas acabam caindo o consumo, então tem que prestar atenção nisso. Observar sempre a quantidade de água por volta do meio-dia. Observa na hora mais quente do dia, que é o momento de maior consumo. Se estiver faltando água, você precisa melhorar a vazão. Deixar uma posição um pouco mais longe para... Um pouco mais longe, sabe por quê? Tem muita perda. Normalmente, você vê esses coxos que tá grudado,
ela também molha muito, você vê, depois que molha e vira aquele bloco, elas não consomem, né? Uma coisa que a gente está utilizando é utilizar mineral em bloco, porque ele é feito para molhar. Ih, gente. Ele é feito para molhar, então não vai ter a perda de qualidade do mineral, e como ele não dissolve, né? Ele é duro, não vai ter esse risco de contaminação, mas o ideal é ter uma distânciazinha, porque senão você vê, suja muito o coxo de água. Manejo, pode estabelecer rotina, vaca gosta de rotina, sempre atualizar os lotes e as dietas para ter a referência. Essa vaca já tá no final da lactação, está caindo, muda de lote, ela não precisa comer a mesma coisa que o lote número 1. Acompanhar o coxo, limpeza, conforto, destinação de sobras, para onde vão essas sobras? Está tendo área suficiente, os animais estão comendo bem, você vê o comportamento deles. O que é uma sobra adequada? O que vocês acham? É assim, sobrar, tem gente que fala, sobrou um pouquinho, só aquela palhada. Não é só isso, gente. Se sobrou só aquela palhada, faltou comida. Então tem que sobrar um pouco no coxo para a próxima alimentação. Mas não pode também ser alguma coisa fora do limite. Mas assim, um animal nunca pode ficar sem alimento. É a mesma coisa gado a pasto. Se você chegou lá no coxo do gado a pasto de sal mineral, né, um gado a pasto com proteinado, e o coxo estava rapado, em algum momento você já perdeu o máximo de desempenho. Faltou boia, você está perdendo. Então, tem que ter uma baixa sobra, 2%, 3%, mas que tenha qualidade ainda, que você veja que ele não faltou dieta. E sempre fazer anotações. Ver o comportamento geral dos animais, se eles estão bem, se eles estão com aspecto bom consumo, peso adequado, não pode ser muito gordo, não pode estar muito magro. Comportamento, está deitado, está ruminando, como é que ele está se deslocando, está tudo certo, não está mancando, tá? Você vê que a vaca está confortável naquele ambiente. Está lacrimejando? Por que isso está acontecendo? Tem muita mosca? O que está acontecendo? Será que já está com uma conjuntivite, alguma coisa? Os pelos, pelo arrepiado. Pelo arrepiado é sinal de baixa saúde. A gente tem que olhar que o pelo fala muito. Quando está com aquele pelo liso, brilhante, o pelo é o primeiro sinal de um animal com saúde. Coloração de coroa de casco, já te diz muito também da saúde, né? Como é que está? Tá esbranquiçada, enfim. Ver, né? Isso daí, palpando inchaço, até mesmo questão de casco, ocorrência de distúrbio, você está tendo muito problema pós-parto, você está tendo muito problema de acidose. Se tem problemas gerais e não pontuais, você está errando em algum ponto específico da sua dieta. Então, a gente tem que ver. Agora, problemas muito pontuais, daí a gente pode fazer uma investigação mais diferente. E fezes? As fezes falam. A gente sempre precisa ver. É um aspecto que vai passar um sinal antes do problema realmente acontecer, que vai nos ajudar. E uma coisa que temos que bater na tecla. Entregar as vacas sempre a mesma coisa, todos os dias, da mesma forma. Vaca gosta de rotina. Tem vaca que de vez em quando o retireiro liga o som, ela já entendeu que a rotina dela, aquele retireiro que sempre ouve rádio, ela já entendeu, porque ela gosta de rotina. Ela estranha pessoas novas, estranha alimentos novos. E se você tiver que fazer qualquer tipo de mudança, opte pela adaptação. Porque esses animais, eles sentem muito e a gente não está podendo permitir que a gente também sinta isso no bolso.
E é complexo, né? Tem bastante coisa, tem muito detalhe. Isso que a gente nem falou do futuro. Bezerras. As bezerras felizes. Você desmamando ela com o dobro do peso, aos 55, 90 dias. Novilhas precoces, puberdade entre 12 e 15 meses, com os animais atingindo 50% do peso adulto. E vacas mais produtivas, parto previsto antes dos 24 meses com boa condição corporal. Esse é o cenário ideal. Mas a gente sabe que é difícil. Porque existe alta mortalidade de animais até 4 meses de vida, principalmente devido a diarreias. É um problema, quando dá um surto, é difícil de controlar. Desmama, isso vai levar a uma desmama e puberdade tardia, que vai levar a uma primeira lactação tardia e vai aumentar seu custo, porque é um animal que só está comendo e não está produzindo. E vai reduzir os lucros, porque o lucro é total da propriedade. E esse é um exemplo que eu tinha até comentado para vocês, de uma diferença boba, que no final faz muita, tem um peso muito grande. Se a idade ao primeiro parto for com 24 meses, ou com 30 meses, vamos fazer essas diferentes aqui. A idade à cobertura, a primeira foi com 15 meses, a situação em 3 anos. Em 3 anos, esse animal vai ter 6 meses de lactação, essa já terminou a primeira lactação. Então, lógico, esses valores são valores hipotéticos, mas você já vai ter uma entrada de R$ 4.500, enquanto, dependendo do que não aconteceu na história desse animal, você poderia não ter entrada nada. E esta novilha custou a mesma coisa que essa. Só que ela já deu o retorno. Então, a precocidade faz com que a saúde do seu negócio se garanta aqui. Você vai ter animais. Primeiro, se o melhor animal da sua propriedade não estiver no bezerreiro, você está fazendo errado. Está fazendo errado. As bezerras têm que sempre superar as mães. Sempre. Fora isso, se você tem o melhor animal lá, você quer que ele te retorne rápido. Você já fez esse investimento. Então, é muito importante a gente tomar cuidado nesse primeiro. Bezerras saudáveis são bezerras precoces e fazem você ter um retorno mais rápido. Agora a gente vai mostrar um exemplo daqui mesmo, da região. A Laís, ela atende a região, ela é a profissional veterinária responsável e ela vai mostrar para vocês um pouquinho do estudo de caso de uma das propriedades que a gente atende. Bom dia, gente. Prazer em falar aqui. Com a Marcos, médico veterinário aqui na região, de serviço universal. E como que a Bárbara falou, eu vou provar que ela vai ter que funciona. Pode falar. Esses dados de uma fazenda parceira, Girolamo Gomes, esses espécies deles, proprietários, até com dados de produção hoje também. Eu fiz um resumo breve, só para a gente ter uma noção de como é importante um animal bem instrumentado nos resultados que eles estão trazendo para a gente hoje. Na fazenda, tem um total de animais entre vacas. Como eu ia falando, hoje na fazenda são um total de 61 animais entre vacas e bezerras. Hoje, um total de 48 animais, a gente tem mais de 55% do rebanho em lactação. Tem vacas, vacas prenhas, tem 6 animais que estão para diagnóstico, uns animais protocolados, tem vaca que está parindo por agora, e 13 animais entre bezerras e novilhas, e 21 animais em lactação. Aqui um gráfico mostrando que os animais bem suplementados, a gente consegue o maior índice de prenhez, que vai naquilo que a Bárbara falou no começo. A gente precisa ter bezerro na fazenda, senão não vai dar renda. Pode passar.
Dessas 21 vacas em lactação, a gente está com uma média de 32 litros por dia, uma produção de 682 e aumentando, porque as vacas estão parindo, como disse, tem 5 vacas sem-paridas, então elas estão começando, acaba que puxa um pouco a média para baixo também, mas há uns tempos atrás a gente estava com uma média de quase 36 litros no rebanho. Pode passar. Aqui, de novo, um gráfico de comparação de categoria, o tanto de animais prenhos, enfim, que a nutrição é muito importante. Pode voltar. Aqui. Então, mostrando, né, que a importância da suplementação mineral, ela é muito importante. Ela dá um aporte maior na reprodução e na prenhez, um índice bom, sustenta a produção leiteira da fazenda, ela melhora o desempenho de novilhas e bezerras. Hoje as bezerras que estão lá, elas já começam comendo cripe, elas ficam perto de umas novilhinhas um pouco maiores, então elas já aprendem a comer desde pequena, e isso ajuda bastante. Garante o equilíbrio metabólico em fases críticas, a importância do CRIP das bezerrinhas em problema de diarreia está controlando super bem, graças a Deus, e em vacas também de alta produção, o núcleo que ele usa hoje é um núcleo de maior infusão de 5%, como a Bárbara falou, o de alta performance, então ele já tem uns aditivos a mais para ter mais segurança mesmo na hora de trabalhar. E esses animais vêm desempenhando muito bem. A gente começou a atender essa fazenda desde o início, desde quando ele estava começando, então a gente acompanhou bem de perto e vem acompanhando e está trazendo bastante resultado. Além da genética, né? Hoje praticamente 100% do rebanho de lá é feito transferência de embrião, e a primeira transferência que a gente fez, de 10 animais, 8 confirmaram prenhezes com 60 dias. Então, assim, a importância de ter um acompanhamento nutricional diário, com análise de silagem, formulação de dieta, separação de lote, tratar muito bem as bezerras. Hoje, a referência, principal objetivo dessa fazenda é genética. Então, assim, as bezerras que estão nascendo hoje é tudo de embrião. Então, assim, houve investimento, então tem que zelar bem, porque, como a Bárbara falou, o futuro da fazenda está no bezerreiro. É muito importante. Então, a suplementação mineral estratégica, essencial para alcançar bons índices ou técnicos reprodutivos, menos em rebanho menores. A fazenda dele não é uma fazenda grande de 5 mil litros de leite, 3 mil litros de leite, é uma fazenda menor, com um objetivo mais voltado para a genética. O que a gente encontra muito no Vale hoje são, aqui na nossa região, a maioria das fazendas são pequenos, médios produtores, outras tem poucas que são de 5 mil litros para cima. Então, a gente consegue, mesmo em pequenas propriedades, poucos animais, a gente consegue manter um índice bom, tendo esse acompanhamento, tanto de reprodutivo quanto nutricional diário, que é muito importante. Pode falar. E é isso, gente, é só para provar mesmo para vocês que dá certo se a gente fazer acompanhado certinho. Tudo isso que a Bárbara falou acontece e é a nossa realidade hoje. É isso. Obrigada. A gente vai... Vou fazer uma pequena apresentação aqui. Vou apresentar a Minerpal também, para vocês um pouco. Nós estamos com o stand aqui, por favor, vocês são nossos convidados para a gente conversar um pouquinho melhor, porque não só a nutrição tem que ser personalizada, mas a nossa conversa, né? Cada caso é cada caso, cada situação é situação. Nós somos uma empresa fundada em 1973, tradicional na suplementação, e nosso objetivo é trabalhar com a suplementação de precisão. Basicamente o que eu falei com vocês até agora, dar apenas aquilo que realmente é necessário. A mais do que isso não faz nem sentido. Então nós trabalhamos com alta tecnologia e produtos individualizados. O nosso propósito sempre foi, nós somos inspirados pela inovação, temos tradição, mas sempre buscamos novos processos e produtos. Nossas fábricas estão localizadas em Guararapes, em São Paulo, em Goiânia, lá em Goiás, e em Araguaína, no Tocantins, e nós atendemos o Brasil inteiro. Somos certificados pelas boas práticas de fabricação e temos parceiros
como a USP Pirassununga, que desde 2010, 100% do rebanho é suplementado pela Minertal. Então, tanto o corte como o leite, nós suplementamos ali e todos os nossos produtos são validados pelos pesquisadores da USP Pirassununga. Nós temos algumas ferramentas que a gente ajuda nossos clientes, como o treinamento e as boas práticas de suplementação, um material lúdico exatamente para chamar a atenção do pessoal que está lá no dia a dia, criançada gostar, mas a gente faz todo um treinamento individual em cada fazenda. Também temos o resultado, que é os resultados reais dos nossos clientes. Eu gosto muito de apresentar, não adianta falar e não apresentar nada daqui da região. Então, nós trabalhamos na região, nós entendemos as dificuldades daqui, estamos preparados para atendê-los. E a gente tem uma linha completa de produtos. Alguns produtos voltados para gado leiteiro a pasto, principalmente animais jovens, mas também temos produtos para animais em produção. O ProLeite é um produto completo, é um proteico energético, tem proteína, energia, o consumo é baixo em relação a uma ração, tem gordura protegida, vai muito bem para animais de baixa, média produção, e também se você quiser acelerar o processo de desenvolvimento de animais jovens. Agora, pensando em casos de mistura, a gente vê mais núcleos. O núcleo leite MD é o núcleo de 3% que eu havia falado para vocês. O nosso tem, além de todas as vitaminas, a monenzina sódica numa quantidade ideal. Nós temos o núcleo leite alta performance, que é aquele com maior inclusão de 5%. Ele, além da monenzina, ele tem vitaminas A, D, E, todos os minerais dele são orgânicos. Ele tem leveduras, também tem biotina, tem tamponante. Leite específico para bezerras, lembra que é um produto completo para animais em desenvolvimento, então ele tem uma palatabilidade melhor, é um ótimo produto. Núcleo leite pré-parto é muito importante, mas eu já vi que vocês vão ter uma palestra a respeito disso. É algo muito importante para você preparar aquele animal para o parto e evitar diversos problemas nesse período. E Nutrital Bezerras, que é uma ferramenta que eu acho espetacular, depois se vocês quiserem, a gente tem lá no nosso stand para vocês darem uma olhada. É um produto que, durante uma fase muito crítica, que é o aleitamento, a gente não consegue fazer uma suplementação, e esse produto é misturado no leite, então você consegue forçar a ingestão de minerais e vitaminas através do leite, e reduz muito a incidência de diarreia. Pode passar. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção. Agradeço. A gente está lá no stand e eu espero a visita de vocês. Vamos tomar um café. Você já viu uma pergunta? Vai ter uma rodada no vereador. Mais tarde, a vereadora para todos vocês que tiverem dúvidas também das outras palestras que a gente faz uma mesa só. Falar com esse sorteio de brinde também, que participar de todos, vai ter uns brindes legais. Oh, aí é bom, hein? Eu participei dessa, se eu participar das próximas, eu ganho.